de 2023. E já tem Atlético Goianiense e Fluminense. Fluminense de olho na vice-liderança, hein, Tetra? Joga daqui a pouco lá em Goiânia contra o Atlético, que está desesperado para fugir do rebaixamento. Nesse momento agora é só jogos assim, né? Ou alguém está procurando algo, algumas coisas boas e outros, né, para escapar da degola. É o caso do Atlético Goianiense, né? Que anda mal, também troca de treinador toda hora. É verdade. Né? Uma gestão que a gente... um time que está numa final de uma Copa Sul-Americana ou de Copa do Brasil, manda embora o treinador. E parece que vai ser a solução, vai ganhar, vai vencer, vai ser o campeão. E aí está na situação, não passou em nenhuma dessas e está no desespero. E pega um time que é melhor do que o Atlético Goianiense. O Fluminense é bem melhor. Joga bem melhor, joga um futebol que a gente gosta, mais vistoso, de um treinador que tem um trabalho muito bom, que é o Diniz. E uma oportunidade, porque as torcidas estão assim, né? Tá torcendo pro seu time, mas olhando para secar o outro. Sim. Os secadores... Ligados. Não tem, e quarta-feira é dia de... a companhia elétrica tem que reforçar a rede. Porque os secadores... os secadores Os secadores não tem jeito. O Fluminense vai jogar 7 horas? 7 horas. 7 horas. Acaba 9. Já emenda. Os caras, de repente, pegam só um... Eu gosto de vinho, né? Eu gosto de um vinhozinho. O outro gosta de uma cervejinha, outro... Então, assim, o cara só vai lá, enche e já vai pra telinha pra secar o outro. Vai secar o Inter, vai secar... Aí tem... Amanhã o Palmeiras, então, coitado. Muito secador. Todo mundo secando o Palmeiras. Isso é a graça do futebol. É verdade. É a paixão do futebol. É por isso que a gente tá aqui, porque você, né, fã de esporte... Prazer estar falando para vocês. Vocês é que movem essa paixão, essa coisa, assim, do torcedor... pelo seu time, mas também com a rivalidade do adversário. E quando fica nesse campo assim, aí é maravilhoso. É verdade. É espetacular. Inclusive, daqui a pouco, coisas do futebol, né? O Flamengo pode ajudar o Fluminense. Porque o Internacional e o Fluminense estão ali nessa disputa pela vice-liderança. Se o Flamengo vencer o Inter e o Fluminense vencer o Atlético Goianiense, o Flu vira de novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tá querendo tocar o hino aí, ó? Ih, rapaz, tá dando uma mensagem aqui no meu ponto eletrônico. Eu nem pedi, já tocaram o hino. Sobe o som aí, tá? Sabe bem o que vem pela frente. Eu acho que nesse caso aí, os secadores, a pilha acabou. Não dá mais. Esse negócio pega, hein? Pega. Cara, é sensacional. Negócio de hino é um sucesso. Eu tô passando a semana aqui em São Paulo, né, Mari? Aonde eu vou... É isso. Tem uns que falam assim, para de cantar o hino. Aí tem outros que falam assim, pô, tem hora que você não canta o hino, hein? Que estranho. Então, assim, é uma mistura. Tem uns que estão assim, não, eu sou da antiga, eu sou aquele da fila. O Marinheiro Verde, o Marinheiro Verde. Você fez o gol de pé direito, que a gente saiu da fila. Eu sou daquela época que a gente, vai ganhar e não ganha. Traumatizado. Então, assim... O Fabrício da Fiel pediu pra você não lembrar esse gol que você fez de pé direito a ele. Pô, Fabrício, o pedido dele. Eu vim agora com o taxista, a primeira coisa que ele falou foi essa. Direito. Aquele pezinho direito. Eu estava lá no Morumbi, 12 de junho de 1993. Fabrício da Fiel, é isso aí. Então essa é a graça do futebol, é a emoção e a galera se diverte, né? O futebol é feito pro povo, pro público e a galera entra na brincadeira, tem que se ligar nisso. Toca o hino, não toca o hino, é por aí. Mas é o seguinte, vamos às escalações, Atlético Goianiense e Fluminense? Olha lá, o Dragão, hein, rapaz, o Dragão tá ameaçado seriamente de ir pra segunda divisão. O técnico, por enquanto, é o Eduardo Souza. A qualquer momento ele pode sair. Renan, Dudu, Wanderson, Lucas Gasal e Arthur Henrique. Baralhas, William Maranhão, Shailon, Ayrton, Luiz Fernando e Turim. E o Flusão, escalado pelo Fernando Diniz, de olho na vice-liderança do Brasileirão. Fábio Calegari, Nino, Felipe Melo na zaga, Cristiano, né, o Cris Silva, André Martinelli, Ganso, Natan, Arias e Cano. É o Fluminense para o jogo de daqui a pouco, Fernando Praz. É o que o Zinho falou, né? Tem secador ligado na parte de cima e na parte de baixo, né? Uma loucura. Porque a torcida do Curitiba tá secando também, a do Bahia tá secando. A do Ceará, o Ceará teve confronto contra o Curitiba, perdeu, aí tinha 2 jogos em casa, América e Goiás, perdeu o primeiro. O Curitiba ganhou, mas tem uma sequência bem complicada. Pega Palmeiras, depois Red Bull, depois pega Atletiba, na Arena da Baixada, e o jogo atrás de São Paulo. E o Avaí perdeu em casa para o Atlético Goianiense, concorrente direto, o Atlético ganhou uma sobrevida,
São jogos muito interessantes, muito interessantes. É uma pergunta até ousada, porque matematicamente o campeonato ainda não acabou. Mas tá quase lá, né? Quem está mais consistente para ser vice do Campeonato Brasileiro? Essa é uma boa. Nós temos um rodízio de vices. Essa é a mais difícil. É difícil. É que é outro campeonato, né? Outro campeonato, assim. O Campeonato Brasileiro, valendo o título, ele já acabou, né? Você também está com a gente nessa, né, Maria? Não tem como, ele já acabou. Então a briga é justamente para ver quem que termina o ano na segunda colocação e aí olhando para trás, fazendo um balanço se essa segunda colocação vale a pena ou não, né? Eu falo que para mim, assim, dos que brigam lá por essa segunda colocação, o Fluminense é o que melhor demonstra uma regularidade mais do que o Internacional. Para mim, o Internacional, ele não passa, assim, tanta confiança para o torcedor quanto passa o Fluminense. A gente viu, por exemplo, que o Internacional tinha uma ótima oportunidade de dentro de casa, recebendo o Red Bull Bragantino, de se aproximar do Palmeiras e não o fez, né? E aí o Fluminense, ele foi eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians e logo depois ele já deu uma ótima resposta no Clássico contra o Flamengo. Então, eu acho que na regularidade e dentro de campo, o trabalho do Diniz, ele se expõe mais, muito mais, mas para mim ele é o que apresenta uma melhor regularidade. E aí a gente vai falar de Flamengo, o Corinthians oscila demais, fora de casa então nem se fala, né? Uma vitória nos últimos 15 jogos, assim, se você quer vencer ou pelo menos se aproximar do campeão do Brasileirão, você precisa pontuar fora de casa, você precisa vencer fora de casa. Então, para mim, desses, o Fluminense é o que se aproxima mais, assim, de terminar a temporada e falar, ó, esse segundo lugar, pra gente deu certo. Excelente, porque no início do campeonato, né, o torcedor do Fluminense tem a impressão, almejava, vamos chegar à Libertadores da América, mas o Fluminense está quase garantido na fase de grupos da Libertadores, o que é um avanço, porque nessa temporada, você se lembra bem, o Fluminense não conseguiu passar das fases eliminatórias. Ozinho, quem é que está mais consistente para ser vice-campeão brasileiro? A Mari explanou muito bem, né? Assim, eu gosto também muito do estilo de jogo do Diniz, do Fluminense, e essa consistência, né? O Inter melhorou demais com o Mano, com certeza, tem um sistema defensivo bom também. Ele descobriu, né, a molecada ali na frente, o alemão, atualmente o Pedro, né, o Pedro Henrique. Mas eu acho que o Fluminense tem mais opções. Você vê, ó, não joga o Matheus Martins. Sim. Entra o Natan, que assim, é aquele cara que eu acho, ele no Atlético eu já gostava muito. Aí quando ele saiu do Atlético e veio pro Fluminense, eu falei, esse cara vai ser o 10. Mas é que o Fernando Diniz resgatou o Ganso. Sim. O Ganso começou a jogar demais, então perdeu espaço para ele ali. Mas ele tem entrado bem. É uma característica diferente, não é o jogador de velocidade pelo lado, né, como o garoto dá, né, o Matheus Martins. Mas tem o Arias que está sobrando, está jogando muito bem. O Cano, que o atacante só precisa de um toque para fazer gol. A máquina. Você vê, a zaga está toda hora tendo um problema, aí ele encaixa o Felipe Melo ali. O Nino não jogou o Felipe Melo. Ainda tinha o David Braz também. Aí agora é o Manuel expulso, está fora, mantém o Felipe Melo, com o Nino voltando, que é uma notícia muito boa. Joga o Cris Silva, né, o Cristiano, pela lateral esquerda. Não é o Caio Paulista, que é um achado também do Fernando Diniz. Então esse trabalho do Fernando Diniz me faz acreditar mais no Fluminense. Agora, eu recebi a mensagem aqui. De quem, hein? Você sabe, aquele meu amigo. Cezinha, de Nova Iguaçu, um dos maiores tricolores do Brasil. Ele já um abraço, apelando Cezinha. com a gente. O que ele apelou? O que ele falou? Vocês querem falar de vice? Ainda dá pra gente. É aquela coisa. Eu falei pra ele, olha, faltam quantos jogos, né? Depois dessa rodada vão faltar 8. Faltando 8. Com o jogo de hoje faltam 9, né? Mas assim, que o Fluminense ganhe do Atlético Goianiense. Sim. O Palmeiras pega o Curitiba em casa. Exato. Possibilidade grande. Sim, mas a gente está falando de um Palmeiras sólido. Vamos falar, faltando 8 rodadas. Sim. São 13 pontos para o Fluminense? Exato. Nesse momento, 13 pontos, né? Aqui do campeonato. São 10 para o Inter. Isso, são 10 13. para o Inter, o Fluminense tem 51, 12 pontos. 12. Em 8 jogos, o Palmeiras teria que perder 4 jogos. Exato. O que não perdeu no ano, praticamente, né? No campeonato perdeu 2 só. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso é sensacional. matou. Ô, Cezinha. Não Foi eu que fica falei, bravo, não fica bravo comigo não, Cezinha. Eu vou lá pra Nova Iguaçu, calma. Foi ela, ó. Foi a Mari. Recebe benzinho aí, Cezinha. Olha lá, essa é a classificação do campeonato. Estão brigando ali pelo vice Internacional,
Fluminense, Corinthians, Flamengo, né, que joga hoje com o Internacional e tal. Podemos colocar até o Atlético Paranaense também. O Praz, quem está mais consistente ali desses que estão abaixo do Palmeiras? Assim, o Flamengo ganhando hoje, ganhando do Inter, ele vai a 51, né? Exato. Até colocaria, assim, ele como um forte candidato. Mas o problema é a tabela do Flamengo entre as decisões. Isso. A tabela do Flamengo não é fácil e ainda tem as decisões no meio. Então, eu fico com Inter e Fluminense. Ainda com uma ligeira vantagem para o Fluminense também. Porque eu acho também que o Fluminense hoje tem mais soluções, tem mais variações. O Inter é um time muito competitivo, mas é um time mais, vou usar a palavra pragmático, né? É o estilo do Mano Menezes, né? Mano Menezes e Diniz, eles têm uma diferença sensível. Então, por essas opções e pelo brasileiro ser um campeonato muito complicado, muito equilibrado, em que tu precisa muitas vezes ter alternativas para mudar jogos, eu dou um leve favoritismo para o Fluminense. Perfeitamente. E olha ali, trabalho mais consistente da carreira de Diniz, é a pergunta, já há uma conversa avançada da diretoria do Fluminense, não é isso, produção? Para que o Fernando Diniz renove o contrato, né? E acho até que é um caminho natural, né? Ele permanecer por lá, né? Eu acho. É óbvio, né? É porque assim, a gente no Brasil, né? Eu, quando era atleta também, o Praz também, a gente sofria muito com isso, né? Você não ganhou, parece que você não serve, não é bom. Você vai para a Europa, né? A gente fala muito do futebol europeu, um time que chega classificado para uma Champions League, ou que briga pelo título ali até o final, ou que ganha alguma Copa, né? No caso, é reverenciado o trabalho do treinador. Assim, eu lembro do Arsene Wenger, né? Isso. Do Arsenal. Ele ficou tanto tempo sem ganhar nada e mais de 10 anos como treinador do time. Exato. Por quê? Porque revelava jogadores, fazia bom trabalho, competia, disputava, fazia um bom jogo. Se não me engano, foram 27 anos. Mais de 2 décadas, né? Eu lembro que o do Manchester, né? O Alex Ferguson. Alex Ferguson, esse sim. Mas esse ganhou muito. Sim. Então, assim, eu acho que o Diniz, até pelo que ele tem proposto de modelo de jogo, de fazer algo diferente do que a gente vê sempre, né? A Mari falou muito bem. Ele se expõe. Ele arrisca. Às vezes não dá certo, né, Mari? E eu, às vezes, até podia ser um pouquinho mais... Essa saída de bola, não é toda hora. A gente entrevistou aqui, falou com ele... Ele disse, né, dos planos que ele tem e que ele orienta. Às vezes, quando não dá, não é que tem que... Ele falou que ele deixa a cargo do jogador, né? Isso, que ele faz um treinamento para desensibilizar aquela proximidade com o gol. Perfeito. Mas que, num determinado momento, o jogador que toma a decisão. Então, assim, eu acho que é o caminho. Acho não, tenho certeza. Sim. Do Fluminense manter o treinador, porque a gente não pede que dê continuidade para que o cara, assim, ele vai olhar o que faltou, vai... diretamente naquele setor que precisa do reforço e até economiza para o clube. Sair contra... Porque vem o treinador, não é ele que estava com esse elenco, vai pedir muitas peças, não vai olhar para a base como... O Fernando já está lá um tempão, já está entrosado com os caras do Fluminense. O Ailton é meu irmão. Os jogadores gostam dele. O Ailton trabalha na transição, no Sub-23, o Marcão... Então ele já tem um entrosamento com esses caras. Já está em casa. A renovação, conversa. Quem tem aí? Qual é o garoto que está acompanhando? Vê no elenco o que precisa, né? E vai fortalecer com ele no comando novamente. E falando do Arsene, a gente falava aqui do Ferguson, que ficou 27 anos no comando do Manchester United. O Arsene Wenger foi técnico do Arsenal de 1996 até 2018. Apenas. Só isso. Aí no futebol brasileiro, se eu não estou enganado, o que ficou mais tempo foi o Lula no Santos, na época de Pelé. Ele foi treinador lá por 11 anos. Se eu não estou enganado. Eu falei do Arsene porque eu lá no Japão, eu estava jogando. Sim. E ele era treinador do... Nagoya Grampus. Nagoya Grampus. Exato. E eu jogava no Yokohama Flu. E competia direto, né? Ele tinha um meio-campo, né? O Stoichkov, não o Stojkovic. Muito bom. E o Torres zagueiro, jogava no Nagoya também. E falava dele, cara, que treinador, que cara. E a gente é mesmo.
Aí daqui a pouco ele sai do Japão e vai pro Arsenal e faz essa história toda. E ficou lá até agora há pouco. 22 anos. Sensacional, né, essa história. Pois é, sequência de trabalho. Outros treinadores também que eu me lembro. Renato recentemente ficou 5 anos no Grêmio. Tele Santana, naquela época de ouro do São Paulo, ficou cerca de 5 anos. Mas precisa também. de título. Precisa de título. Senão, sem resultado é difícil para o treinador era. brasileiro. O Abel está indo aí para 2 anos, agora em novembro. É isso aí.